Olá família, olhos no céu, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal de cortes, muitas informações, tem informações importantes no meio geopolítico, informações atualizadas envolvendo o Oriente Médio, envolvendo inclusive o laço entre Coreia do Norte e Rússia, que está preocupando muito o mundo, inclusive, preocupando o Japão, preocupando a Coreia do Sul, os americanos, a OTAN. E já no mês que vem, de acordo com o site britânico Express, a Coreia do Norte já deve enviar um grande contingente de soldados para combater na Ucrânia. E de acordo com os Estados Unidos, com Washington, vamos dizer assim, soldados norte-coreanos vão ser usados como bucha de canhão. Ou seja, vão ser lançados para combate, estando ali na frente das tropas russas, né? Ou seja, eles quiseram dizer que vai ser uma carnificina de soldados norte-coreanos, tá? Esse é o termo bucha de canhão. E como se não bastasse, a situação está muito tensa no Oriente Médio, tá? Observem essa imagem. Observe essa imagem. Israel movendo tropas para o sul do Líbano, tá? E até mesmo o Canadá deu ordem, advertiu os cidadãos canadenses para saírem às pressas do Líbano. Não só o Canadá, mas muitos países europeus, inclusive a Alemanha, Países Baixos, mandaram advertências para não viajarem para o Líbano, porque está prestes a explodir, né, um conflito direto entre Israel e o Líbano. Eu vou mostrar todas essas informações para vocês. O conflito no Oriente Médio não cessou, muito pelo contrário, está mais volátil. Por isso que eu criei também esse canal de cortes, Olhos no Céu. Também estou com o nosso canal também em espanhol, porque são muitas informações. E essas informações também geopolíticas não podem passar de forma despercebidas. Não, isso daí as pessoas precisam saber do que está acontecendo. Também são informações importantes, tá? Conflitos também sociais, no Quênia, tem aquela situação também da Bolívia, tá? Então observem ali os soldados israelenses, de acordo com essas imagens, inclusive com carros, né, com blindados, e parece que até tanques também estão sendo deslocados para o sul do Líbano, tá? Então vemos, né, é que eu venho comentando sempre com vocês, que está muito claro que esses conflitos eles estão formando uma triangulação: Oriente, Europa e Ásia, tá? Porque essa situação da Coreia do Norte, agora já se envolvendo, né, tudo isso depois do acordo, tratado entre Rússia e Ucrânia, perdão, entre Rússia e Coreia do Norte, né, em um apoiar o outro militarmente, tá, como se fosse uma espécie de uma OTAN. Então agora a Coreia do Norte enviará soldados para apoiar a Rússia. Então isso já está deixando a Coreia do Sul preocupada. Por quê? Porque se porventura estourar um conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Rússia ela vai intervir de forma apoiando a Coreia do Norte de uma forma bem agressiva, bem bruta. E o contingente dos soldados norte-coreanos é gigantesco. É gigantesco, tá? É muito grande. E também a Coreia do Norte tem um arsenal de armas muito grande, também nuclear, mas armas de diversos tipos, tá? Então isso vai dar problemas, inclusive, para a OTAN. Infelizmente, mais óbitos, mais morte. Agora vamos para as demais informações. Eu peço que deixe o joinha como sempre, tá ok? E peço que compartilhe as informações e o nosso canal. Vemos Express. O mundo está à beira do abismo, enquanto a Coreia do Norte envia tropas de bucha de canhão para a Ucrânia. O Canadá orienta cidadãos para deixarem o Líbano, com o aumento de tensões entre Israel e o Hezbollah. Temos aqui mais informações. Inclusive, de acordo com esse site português público, Israel prepara reforço militar na fronteira
contra o Líbano, tá? Eu vou deixar o link das 3 matérias, das matérias fixado no topo dos comentários para vocês acompanharem na íntegra, né? Então, o que está acontecendo, tá? Agora começando no Oriente, está começando a fazer um pouco de frio aqui, viu? A temperatura está oscilando, uma hora está muito quente, outra hora temperatura esfria. O Comando Norte do Exército Israelita realizou exercícios de preparação para cenários extremos supervisionados por Benjamin Netanyahu, ou seja, as tropas israelenses estão se preparando para cenários extremos. Ou seja, o nome já diz tudo, né? Cenários extremos, uma guerra direta, não é? Bem no norte de Israel, bem com o sul do Líbano. Israel está preparando o envio de mais tropa para o norte do país, junto à fronteira com o Líbano. Segundo o jornal inglês The Guardian, as forças pertencentes ao Comando do Norte realizaram na quarta-feira exercícios envolvendo cenários extremos, que foram supervisionados pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Os nossos soldados estão determinados e dedicados à missão defender o país, alcançar a vitória, nada menos, afirmou Netanyahu numa mensagem publicada na conta oficial de Israel na rede social X, antigo Twitter, né? Movimentações acompanham a crescente tensão entre o Israel e o Líbano depois dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Os bombardeamentos de Israel sobre alvos do Hezbollah no outro lado da fronteira e os disparos de foguetes por parte do grupo xiita, apoiado pelo Irã, provocaram 400 óbitos no Líbano, incluindo vários civis e mortes de 9 soldados e 11 civis em Israel. Então o negócio está complicado lá, está morrendo muita gente no Oriente, né? Demais. Imagens de satélite. Aqui a agência noticiosa Reuters teve acesso, mostram a vila libanesa fronteiriça de Aita al-Shab em ruínas depois de meses de bombardeamento constante que levaram à fuga de 13.500 residentes. Israel avança com tanques na cidade de Gaza. Na faixa de Gaza, as tropas israelitas realizaram um ataque ao bairro de Seijawa, nome estranho, né? Não difícil de falar, na cidade de Gaza, tendo causado, segundo as autoridades de emergência civil palestinianas, óbito de 7 pessoas. Né? Então a situação está bem complicada. O que acontece? Só que esse ataque direto, né, o que está muito na cara, que as autoridades já estão prevendo, inclusive de vários países, o Canadá, Países Baixos, Alemanha, enfim, orientando seus cidadãos a saírem às pressas. Tá? Isso vai, eu, no ponto de vista, vai aumentar mais a tensão por lá. Tá? Mais a tensão por lá, eu acredito que muitos países árabes também, né, vão se voltar contra Israel. Se Israel realmente atacar ali o Líbano, né, invadir o Líbano. De acordo com a ministra das Relações Exteriores do Canadá, ela disse na última terça-feira, 25, hoje é 27, para os canadenses deixarem o Líbano devido ao aumento das tensões entre Israel e Hezbollah. Para quem está no território canadense, recomendou evitar viagens ao país, ou seja, canadenses não vão para o Líbano, porque a coisa está complicada. Ela disse assim, a segurança no Líbano, a situação de segurança no Líbano está completamente, né, se tornando cada vez mais volátil e imprevisível, não só no Líbano, tá? Não só no Líbano, na área toda. E imprevisível devido à violência contínua e crescente entre o Hezbollah e Israel e pode deteriorar ainda mais sem aviso prévio, disse a ministra do Canadá. E aí, como se não bastasse, isso aí é sério, pessoal. Isso é bem sério, tá? Bem sério, entendeu? O negócio tá feio demais. E aí, como se não bastasse informações da Coreia do Norte, fazendo um resumo para vocês, a unidade norte-coreana deve chegar à Ucrânia já no mês que vem, o que levanta temores de que Pyongyang esteja se tornando um combatente ativo na guerra, claro. Ou seja, então é uma briga de cães, uma briga de cachorro, tá? É isso que eu falo. Começa com o navio, né? Os cães, na farra de cachorros, né? O que acontece? Tem 2. Aí um já arruma problema com o outro.
Aí daqui a pouco já tem 5, daqui a pouco tem 10, aí fica aquele bololô. Tá? Quero dizer que vários países começam com 2, daqui a pouco são 4. Começou com Ucrânia e Rússia. Depois Estados Unidos enviando armamentos. Aí já foi a OTAN. Agora o Vladimir Putin, peraí. A Ucrânia está com a OTAN. Então eu vou puxar meus aliados. Então fez esse acordo com o Kim Jong-un, alguns dias atrás. Tá? E claro, todo mundo já sabia que ia acontecer isso. O acordo visava isso. Se a Rússia entrar em guerra, é como se fosse a OTAN. Tá? Se a Rússia entrar em guerra, vamos apoiar. Ou, se for a vez da Coreia do Norte entrar em conflito, a Rússia vai apoiar. Esse foi o tratado. E a Coreia do Norte está muito empolgada com isso. Está muito empolgada. Então a situação do mundo está muito crítica. E tem muitos professores, inclusive, de geopolítica, que estão preocupados com a situação do mundo. Ah, mas guerras sempre aconteceram. Claro, sempre aconteceram, né? Mas o grande problema é que hoje em dia nós temos as bombas atômicas. Né? Então, a situação ela pode chegar a um nível, né? Eu não descarto a possibilidade de, num futuro breve, acontecer um holocausto nuclear. Porque não vai ter jeito. Não vai ficar o tempo todo o soldadinho dando tiro. Não vai ficar o tempo todo nisso. Tá? A situação lá vai se elevar ao nível do uso de armas nucleares. Coreia do Norte vai enviar unidades militares para a Ucrânia em apoio à guerra da Rússia, à medida que crescem os receios de uma escalada crítica no conflito. Semana passada, Putin fez uma visita, né, oficial de Estado à Coreia do Norte, a primeira vez em 24 anos, que viajou ao país. O líder russo e seu anfitrião, Kim Jong-un, assinaram um pacto de defesa em 19 de junho em Pyongyang, prometendo assistência militar um ao outro. Poucos dias após a assinatura de acordo, a Coreia do Norte anunciou que enviará uma unidade de engenheiros militares para se juntar ao exército russo da região de Donetsk. Meus amigos, agora mudando de assunto rapidamente, cambiando de tema, vocês se lembram das lives que eu fiz de astrológicas, tá? Vocês se lembram? O que foi falado pelos astrólogos? O que foi falado? Vejam só que interessante. De acordo com seus estudos, por conta daquele eclipse que ocorreu nos Estados Unidos, as tensões militares elas iriam se intensificar. Vocês estão vendo que realmente, depois do eclipse nos Estados Unidos, 8 de abril, não foi? Algo assim? Pois é. Curioso, né? Curioso. Inclusive, o movimento de Marte. Enfim, a gente está vendo. A gente está vendo um agito militar, movimentação militar e acordos preocupantes. Preocupantes. Agora é importante lembrar, né? Que quando você erra, as pessoas apontam o problema, mas quando fala a coisa certa, ninguém lembra. Né? Então é importante lembrar também, por isso que eu gosto desse tema, não só da astronomia, mas eu acho interessante os estudos astrológicos também. A unidade, quem assistiu às lives sabe. A unidade norte-coreana deve chegar à Ucrânia já no mês que vem, o que levanta temores de que Pyongyang esteja se tornando um combatente ativo na guerra. Isso já automaticamente já vai deixar a OTAN furiosa, os Estados Unidos, claro. O país já fornece munições e mísseis à Rússia e terá enviado cerca de 1 milhão e 600 mil projéteis de artilharia ao exército de Putin. Um porta-voz do Pentágono disse que as tropas norte-coreanas seriam enviadas para o massacre e questionou a sabedoria do envio. De acordo com Pat Ryder, disse aos jornalistas num briefing: acho que se eu fosse o gestor do pessoal militar norte-coreano, estaria a questionar as minhas escolhas ao enviar as minhas forças para servirem de puxo de canhão numa guerra ilegal contra a Ucrânia. Ele acrescentou que os Estados Unidos continuarão a monitorar os laços militares cada vez mais profundos entre os dois países. Coloque nos comentários o que vocês acham dessas informações. Então os americanos aí, com sarcasmo e deboche,
Será que eles vão servir mesmo de puxa de canhão? O que vocês acham? Coloca nos comentários. É um exército muito bem preparado. Tá? Os asiáticos também não são bobos não. Tá? Os asiáticos não são bobos. Se os asiáticos fossem bobos, o Vietnã perdia a guerra. Tá? O Vietnã é um país desse tamaninho. Tá? Em matéria de extensão de terra. Né? Militarmente também, comparado ao Grande Leão do Norte, aos Estados Unidos. Mas, enfim, coloque nos comentários o que vocês acham. Eu acho isso muito perigoso, tá? Eu acho isso muito perigoso, desde quando iniciou a guerra da Ucrânia. Antes de iniciar, que eu venho avisando a vocês. A situação vai ficar tensa. Né? Pois é. Até mais, obrigado pela audiência. Qualquer outra informação estarei no ar. Tchau, tchau.